Bom dia, meus irmãos. Hoje, 29 de julho de 2024, estamos aqui mais um dia juntos, reunidos para rezar e para refletir a palavra de Deus. Hoje será o Evangelho de João, capítulo 11, versículo do 19 ao 27. Meus amados irmãos, eu espero que todos vocês tenham tido a oportunidade de ter ido à Santa Missa ontem, onde o Evangelho também de São João relata a multiplicação dos pães, onde Jesus saciou a fome daquela multidão que o seguia. Então, mais uma vez, nós vemos aqui Jesus preocupado com aqueles que o seguem. E isso é um exemplo para nosso dia a dia, para a nossa vida, Devemos seguir Jesus sempre, sem estarmos preocupados com o que comer, com o que vestir. Eu já falei isso antes. Devemos entregar-nos totalmente a Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, hoje continuamos no Evangelho de São João. Demos uma pausa no Evangelho de Mateus, o qual retornaremos amanhã. O Evangelho de hoje nos relata, meus irmãos, a passagem onde Marta e Maria se encontram com Jesus depois da morte de seu irmão Lázaro. Então vamos começar rezando, pedindo a Deus que nos dê a graça do entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, com desejo de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensina o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com a Tua graça, Senhor, possamos realizar os Teus desígnios. Seja, Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento e do nosso entendimento. Então, hoje, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 11, versículo do 19 ao 27. Hoje a igreja dedica a liturgia de hoje, à memória de São Lázaro. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e de Maria para lhes apresentar condolências pela morte de seu irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Respondeu-lhe Marta: Sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, nesse contexto bíblico, Maria e Marta estavam de luto pela morte de Lázaro. Mesmo diante do sofrimento, Marta expressou a sua fé em Jesus Cristo. Quando enfrentamos perdas e sofrimentos, somos chamados a manter a nossa fé em Jesus, confiando que Ele está conosco e tem o poder de trazer consolo e esperança para nós. Meus irmãos, Marta acreditava que Jesus Cristo poderia ter evitado a morte de Lázaro e que ainda podia intervir. Em momentos difíceis, podemos confiar que Jesus tem o poder para transformar situações, aparentemente situações sem esperança, e que Ele trabalha para o bem daqueles que o amam. Jesus aqui se declara a ressurreição e a vida como realmente Ele é, oferecendo uma promessa de vida eterna para aqueles que creem na sua palavra, para aqueles que têm confiança nele. Essa promessa de Jesus Cristo nos dá esperança para além desta vida, mesmo diante da morte. Podemos ter a certeza de que há vida eterna nele. Isso muda, meus irmãos, e conforta o nosso coração. Mesmo que estejamos enfrentando a morte e o luto, a perda de alguém, devemos ter a esperança de um reencontro na eternidade, porque é isso que a palavra de Deus nos diz. Hoje, nessa passagem, Marta responde, no final da passagem, no final desse evangelho, no capítulo 27, Marta responde afirmativamente a pergunta que Jesus faz a ela sobre o seu credo, sobre se ela acredita naquilo que Jesus está dizendo. A nossa resposta de fé, meus irmãos, é crucial. Nós somos desafiados todos os dias a reconhecer Jesus Cristo como o Filho de Deus, a viver de acordo com essa fé.
Isso implica confiar em Jesus e em seus ensinamentos e viver de maneira que reflita a sua presença em nossas vidas. Meus amados irmãos, Marta estava triste pela morte de seu irmão. Maria estava com ela, mas também estava muito triste. Faltava alguém da sua família. Lázaro havia morrido. E aí entra a importância da comunidade. No início da palavra de Deus que lemos hoje, diz que a comunidade de judeus estava lá para confortar Marta e Maria. Resumindo essa passagem, meus irmãos, ela nos ensina sobre a importância da fé, a confiança no poder de Jesus, a promessa da vida eterna e a resposta pessoal a essa comunidade, de acreditarmos nessa comunidade de apoio. Esses ensinamentos de Jesus, desse evangelho de hoje, meus irmãos, podem nos ajudar a enfrentar os desafios diários com esperança e com fé em Deus. Devemos acreditar que mesmo diante do sofrimento, mesmo diante do luto, Deus está conosco. É necessário viver o luto, mas não podemos permanecer nele. Devemos ter a esperança de transformar esse luto em saudade, porque a gente só tem saudade do que é bom, como diz a canção. Nós precisamos entender que Jesus Cristo é bom, que Jesus Cristo é tudo em nossa vida. E devemos ter essa esperança de que um dia todos nós nos encontraremos diante dele. Todos nós, um dia, estaremos contemplando a face de Deus. Façamos por merecer isso, meus irmãos. Então, para você que está vivendo essa situação de dor, de luto, entregue o seu sofrimento a Jesus Cristo e tenha certeza que você vai passar por isso. Você vai vencer essa dor e esse sofrimento, essa esperança que Jesus nos dá. Então, meus irmãos, que hoje temos um dia abençoado, uma segunda-feira e uma semana cheia de esperança em Deus. Que você possa divulgar esse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, conheça o nosso canal no YouTube, inscreva-se e compartilhe. Você também ajuda a evangelizar. Tá certo? Então, meus irmãos, um abençoado dia e até amanhã, se Deus nos permitir. Amém.